Assista o jogo do seu time, sem travamentos, em Full HD. Todos os canais liberados. E mais, centenas de filmes disponíveis para você. Tudo isso a partir de R$2. Acesse agora mesmo nosso site tvvianet.net e solicite um teste grátis. Canal Sou Vitória, o maior canal do Vitória no YouTube. Mas o nosso querido Manuel Matos está aqui comigo hoje para conversar com você, torcedor rubro-negro, no Papo com Tilé pela Metrópole FM. Boa noite, Manuel. Boa noite, Tilé. É um prazer estar aqui com você. E conhecer o estúdio novo que o Chico fez aqui, que está muito bonito, muito legal. Bem diferente de quando nós estivemos aqui a primeira vez há 11 anos atrás. Deixa eu dar minha boa noite à torcida do Vitória, parabenizar pela participação dela no último sábado, quando eu estive lá também no estádio. E é o que eu costumo dizer, às vezes o resultado é mais importante do que o todo, né? Porque nós estamos passando por uma dificuldade no momento que o resultado era muito mais importante do que jogar bem. E graças a Deus nós conseguimos uma grande vitória no sábado. E para minha alegria, por ter passado um bom tempo das minhas atividades do Vitória na base, ver um time titular entrando com 6 meninos da base, que todos eles passaram por mim, e alguns passaram por Epifânio, por Manuel, e depois não tem mais esse cargo hoje. Fiquei muito satisfeito, né? Primeiro, parabenizar a torcida, muito satisfeito com a base, e mais satisfeito ainda porque eu gosto muito do Carpegiani, e eu acho que essa característica dele de fazer com que jogue quem realmente está com vontade de jogar é fantástico. Eu torço muito por ele, né? Me lembro bem daquela passagem dele em 2012, que foi excepcional, mas como sempre, né, sempre nos clubes acabam tendo algum tipo de divergência entre gestão com jogadores, né? E aí você conhece mais do que ninguém, mas fiquei muito feliz e eu quero parabenizar tanto a torcida como a base. E eu sei a dificuldade para você colocar um jogador hoje para jogar no time profissional. E essa base que às vezes é tão desvalorizada. E hoje para mim é um orgulho que eu tenho é ver esses garotos que estão aí. E muitos deles continuaram, outros que estão em outros clubes e que serão grandes profissionais no futuro. Muito, muito, muito feliz hoje. Ô Manuel, me diga uma coisa, só para relembrar a gente aqui, a própria torcida, aqueles que nos ouvem. Você foi vice-presidente da gestão de Raimundo Viana, né, naquele mandato tampão, na saída de Carlos Falcão. Antes você exerceu que função no Vitória? Bom, eu costumo dizer que eu cheguei ao Vitória no pior momento do Vitória, né? Foi quando nós estávamos na Série C, né? Quando o Alex assumiu o clube, quando ninguém queria assumir aquele clube, né? Alex assumiu e teve um grande rubro-negro que ajudou bastante ele naquela época, que foi o Ricardo Neri. E que não é tão conhecido, né, da torcida como, né, mas os conselheiros, né, as pessoas que fizeram gestão no clube, não tem um que não conheça o papel de Ricardo Neri no Vitória, né? E eu de certa forma me aproximei do Epifânio, que estava na base, e ali sempre que ele precisava de qualquer coisa da base, eu estava sempre ali na base, acompanhando a base. E eu estava trabalhando no mercado, né, na indústria química e petroquímica, foi quando eu me aposentei em 2012. Em 2014, eu fui conselheiro já por 2 gestões com o Alex Portela, né? E na terceira gestão minha como conselheiro, eu fui convidado por Falcão e por Alex para ser o diretor da base. Que inclusive eu acho que é um cargo que não deveria acabar nunca. É ali onde você forma os futuros gestores do clube. Você dá uma experiência. Uma vez eu disse isso a 2 jovens que gostariam de ser presidente do clube. Um deles é até o filho do Alex Portela, que ele deveria ser diretor da base, para ele conviver com atletas, empresários, pais. Pegando experiência, né? Dificuldade. Porque um dia certamente ele será candidato. Pronto, exatamente. Vai ser natural isso. Exatamente. E além do que, é o seguinte, naquele momento, você convive com a realidade dificílima que é de você conviver com 200 garotos, e que você sabe que de 200 garotos, vocês vão ter ali 10% deles que vão virar, né? Olha, estourando lá 15%. E você sabe que você tem que transformar aqueles garotos que têm sonhos em ser humano,
em que ele não vá jogar futebol, que ele seja amanhã depois um cidadão. Então é muito importante essa passagem. E eu acho que eu comecei ali, e quando foi em abril de 2015, por ironia do destino, eu estava saindo do Vitória, porque eu tinha um assunto para resolver na minha particular. O candidato a vice-presidente, e que Falcão veio falar comigo, era o Ricardo Davi. E foi nesse momento que Ricardo Davi não se sentiu preparado, não se sentiu bem em aceitar o convite, e desistiu. E eu acabei assumindo essa posição de vice-presidente, e que acumulei com outras funções dentro do clube, e tive uma experiência que eu acho que qualquer torcedor gostaria de ter, né? De ser um torcedor apaixonado pelo clube, podendo fazer o máximo que podia, né? Porque eu tenho uma facilidade de trabalhar. Me comunico pouco, falo pouco, me exponho pouco, mas eu tenho uma... Isso é notório para as pessoas, me dizem. Você trabalha muito, fala pouco. E talvez seja por isso que eu esteja até aqui hoje, para poder falar um pouquinho para as pessoas sobre essa minha passagem. Eu acho, por exemplo, que Ricardo Davi pecava ao não falar, né? E aqueles que pretendem ser, isso é natural, é normal, pretendem ser candidatos um dia, se tiverem a oportunidade, se pronunciem também. Não vejo nada demais nisso, né? As pessoas têm mania de dizer o seguinte: vai levar Manuel Matos. E já é para agitar o Vitória. Já é para tumultuar o Vitória. Vai levar Ricardo Davi. Pô, esse cara só fala quando o time ganha. Houve uma coincidência, a pauta estava marcada desde o dia 14. Marcada, exato, eu ouvi isso aí. Aí o Vitória ganha do Atlético, ele vem no outro dia, aí o papo nas redes sociais era esse. Vai lá porque ganhou. Ganhou do Atlético, então vai lá. Então, não é bem por aí. Eu só acho que o fato de não se comunicar afasta o presidente do clube, que deveria estar se comunicando com a torcida, afasta um possível candidato, né? Porque, por exemplo, quem conhece a sua linha sabe que você não vai chegar aqui para tumultuar o Vitória. Você vai dar os seus pontos de vista, vai mostrar as suas teses, né? Exatamente. Então, não sou demais. E na verdade é o seguinte, o que eu gostaria de dizer para você é o seguinte: é bom esclarecer para o torcedor que a realidade do futebol hoje não pode ser ficar falando o que não vai fazer, né? Então, talvez o grande pecado de Davi foi, enquanto ele foi oposição, ele falou muito daquilo que ele não tem condições de fazer. E a partir do momento que ele tem o cargo na mão, ele viu que não ia fazer. Então ele entrou em contradição. Então, como ele entrou em contradição, e aí, você sabe que hoje, com as redes sociais, com a mídia, como é que é, ele teve algumas oportunidades que poucos outros tiveram. Mas aí, nesse momento, ele se contradiz, e isso realmente tem prejudicado bastante a ele. Mas eu acho que o grande culpado é ele mesmo, ele próprio. A minha visão sobre Ricardo Davi é a seguinte: eu acho que quem melhor definiu foi Alex Portela Júnior. Essa situação que está aí, claro que Ricardo tem culpa porque é o atual presidente. Isso. Mas a culpa disso aí é da gestão passada, que deixou lá o rombo, o cara assume, sabia que a situação era difícil, mas quando chegou lá na cadeira, viu que era muito mais preta do que ele imaginava. Então, deixa eu te contar um pouco dessa história, porque eu acho que eu conheço bem essa história. Certo. Era previsível em 2016 que nós perdêssemos a eleição, né? Por que era previsível? Porque é o seguinte, era um momento da juventude, de ser contra, do novo. E ali, naquele momento, se dividiu o conselho, inclusive que o conselho se dividiu em 4 chapas, né? Aliás, tinha uma chapa que não tinha conselheiro. Mas essas chapas dividiram, e o que aconteceu? Ficou a chapa de Raimundo, a chapa do Ricardo e a chapa do torcedor, que tinha ex-conselheiros, né? E naquele momento, a chapa que fazia mais mídia, né, que fazia rede social, era a chapa do torcedor. A outra chapa estava brigando uma com a outra, que era Ricardo, com o pessoal do Falcão, brigando com a chapa do Raimundo, que inclusive eu não participaria do ano seguinte, da gestão seguinte. Naquele momento, tinha que ganhar a chapa, mas quando aquela chapa assumiu, efetivamente, ali nós cometemos um equívoco. Por quê? Porque há 20 meses atrás, já era, próprias pessoas que levaram o Ivan para ser presidente, 86% dos votos foram perdidos por Ivan para Raimundo Viana. Como é que um conselho que conhecia Ivan, 86% vota
em Raimundo Viana? É porque conhecia bem Ivan. E Ivan, no processo de transição, que eu acho que no Vitória nunca teve um processo de transição tão bom quanto foi 2016 para 2017, Ivan simplesmente não participava do processo de transição, e você via claramente a figura de um presidente do Conselho Deliberativo que queria assumir o papel de presidente. Então, ali naquele momento, o presidente não está presente, o presidente do Conselho Deliberativo quer ocupar o espaço do presidente. Então, naquele momento, e você viu vários partidos políticos, cargos políticos, divisão de cargos. Você vê um cargo sendo assumido por um cara que é amigo do presidente do conselho, você vê o outro que é porque o cara é deputado, você vê o outro porque o outro é amigo, você vê o outro porque o cara fez campanha. Você loteou o clube e encheu de mais de 30 pessoas que não precisavam do clube. Ô, Manuel, vou deixar você concluir seu raciocínio, mas rapidamente vamos ao trânsito da cidade com Lara Ferreira. Venha, Lara. Bom, onde foi que você estava, Manuel, que eu lhe interrompi? Eu estava comentando que naquela tumultuada transição, você percebia claramente que o clube perdeu a direção ali. Ou seja, passou a ser... Os interesses do clube não eram mais importantes. E talvez um pouco disso foi causado pela nossa gestão. Uhum. Observe. Eu vou dizer claramente aqui, o torcedor vai se lembrar rapidamente. Nós assumimos o clube depois de uma tremenda de uma crise, né? Nós assumimos o clube com uma tremenda de uma crise no futebol. Crise financeira de clube, Tilé, é a coisa mais natural do mundo. Ninguém recebe um clube sem dívida. Quando eu vejo alguém dizendo, a única pessoa que recebeu um clube sem dívida, com todas as dívidas negociadas, com tudo pago, com dinheiro aplicado, com 15 milhões para receber, foi Ivan de Almeida. Nunca existiu isso na história de nenhum clube que eu saiba. Então, o que acontece? Nós pegamos um clube na Série B, perdendo para não poder jogar a Copa do Nordeste, com o elenco completamente destruído, com as mídias, a imprensa, a torcida, dizendo que nós íamos para a Série C, com a faixa na porta do estádio, com torcida contra. Nós fizemos tudo isso e colocamos as seguintes metas. Nós vamos voltar para A. Ninguém acreditava. Nós vamos melhorar essa estrutura do Barradão. Nós vamos voltar à hegemonia do campeonato. Nós vimos de 2 perdas de campeonato baiano, que foram 2014 e 2015. Quando nós chegamos e começamos a arrumar a casa, e que naquele momento não tinha dinheiro para nada, com o endividamento que tinha o clube, nós fomos buscar esse dinheiro. Quando a gente encontra o dinheiro, a gente começa a enxergar a luz no final do túnel. Por sorte nossa também, no momento que a gente cresce na estrutura, no dinheiro, tudo, acontece o refinanciamento do futebol brasileiro. Que é o quê? A entrada do esporte interativo do mercado. Não foi o Vitória o grande beneficiado. O beneficiado foram todos os clubes. Mas quem usou melhor o dinheiro foi o Vitória. Porque o Vitória entrou, gastou em infraestrutura, compra de jogadores, investimentos na base e aplicação no mercado financeiro. O Vitória nunca existiu o dinheiro aplicado. Primeira vez na história do Vitória que o Vitória terminou o ano ganhando dinheiro no mercado financeiro. Então, nós tivemos a capacidade de concluir todas as metas que nós tínhamos, que ninguém acreditava, nem o próprio Davi, que inclusive foi um dos motivos que ele saiu do clube, que ele não acreditava que a gente ia conseguir. Houve a desunião do grupo por política de estatutos, de eleições, porque a grande eleição mesmo foi Alex que colocou no Estatuto 2010 que você tinha eleição indireta, como é nos Estados Unidos, você elege um conselho que elege o presidente. E Ivan foi de forma indireta. E quem elegeu Ivan devia ter vergonha. Mas elegeu de forma indireta. Então nós deixamos o clube saneado, com estrutura, com dinheiro, com jogador valorizado. Depois de 10, 12 anos nós compramos um jogador que foi ser buscado no aeroporto, com aeroporto fechado, gente chegando. Nós buscamos, foi uma apresentação sexta-feira, 5h30 da tarde, com mais de 5.000 pessoas no estádio. Chiesa, Dagoberto, Vitor Ramos. Foi uma festa, o torcedor se orgulhou. Tanto é que eu me lembro quando o Davi saiu do clube em setembro, ele saiu com 3.400, 3.500 sócios, e quando ele saiu, nós fizemos essas contratações, nós somos para 9.500 sócios. Compramos Marinho, compramos Marinho assim, de prestação, e para pagar quando vendesse.
Compramos o William Faria naquele momento, que era o ídolo do clube. Então nós compramos o David. Rapaz, nós compramos o David. Acho que não chegamos a gastar 300 mil com o David, vender por 10 milhões. Então, quer dizer, nós fizemos tudo que tinha que ser feito. E quando uma coisa estava tão boa pra gente, ainda temos outra felicidade de aprovar a nossa via expressa, que cria um novo cenário. Porque o Vitória é inviável ali naquela situação de crescimento como empresa, se ele não tiver acessibilidade. Nós passamos a ter acessibilidade, passamos a ter dinheiro e fizemos um projeto. E que as pessoas pensam pequeno e não pensam no clube como futuro, pensa só naquele campeonato e esquece que Campeonato Brasileiro hoje, de pontos corridos, não existe mais aquela coisa que era do passado, que chegava todo mundo lá na mesma oportunidade, nem a Copa do Brasil, que ela tem seus meios de filtrar. Infelizmente, pensar grande nesse clube faz com que as pessoas lhe vejam de forma equivocada. Uhum. Bom, são 19 horas e 19 minutos em Salvador, Bahia, 7h19. Meu querido Clérison Amorim, venha com a sua primeira participação, Amorim. Beleza, um abraço a você, Tilé, Manuel Matos, um abraço. Meu amigo, ao ouvinte Metrópole. Lembro que pode interagir com a gente através do WhatsApp, que é o 981553258, no YouTube, através do canal da Metrópole, Metro 1. Aqui no WhatsApp da Metrópole, Tilé, o jornalista Edmilson Ferreira diz o seguinte: a minha pergunta para o querido rubro-negro Manuel Matos: se você pudesse voltar no tempo, o que faria diferente em relação às suas candidaturas às últimas eleições para presidente do Esporte Clube Vitória? Deixa eu só fazer uma perguntinha, Manuel, só para poder clarear, inclusive, essa própria pergunta do Edmilson Ferreira, nosso querido Ed. Grande abraço a você, Edmilson. Você, em 2015, foi candidato ou não foi? Não fui candidato. Naquela contra Ivan de Almeida você não foi? Não. Em 2017 que você veio como candidato. Eu vim como candidato. Raimundo foi em 2015, né? Raimundo foi em 2015. Mas 2017. você não acompanhou a chapa? Não, eu não participaria da gestão, mas eu apoiei sim, Raimundo. Não, eu digo que você não fez parte da chapa, ele presidente, você vice-presidente. Não. Não teve essa candidatura. Porque você formava a chapa. Isso. E a chapa depois escolhia o presidente. Isso. Né? Só que aí já encabeçado, né? Raimundo era candidato numa chapa e ele seria o presidente. Não, eu sei, eu só tô querendo fazer a ligação sua com ele. Não, então, mas 2015 não. 2017 foi que você veio sair candidato a presidente. Acompanhei Raimundo desde que eu assumi a vice-presidência até a eleição dele. Uhum. No ano seguinte, quando nós tivemos a candidatura, ele acompanhou todo o processo. Então, eu até gosto de Edmilson porque ele sempre pergunta aqui, né? Ele tá sempre, ele sempre pergunta. É um querido companheiro. Você tá lembrado da pergunta dele? Tô. Que é sobre o que eu faria errado Isso. Edmilson, é o seguinte, na verdade, eu não seria o candidato, entendeu, Tilé? O que aconteceu em 2017. Em 2017. O que aconteceu foi o seguinte: em meados do ano, a Vitória virou uma coisa que é inadministrável e que as pessoas se tornou muito politizar o clube, e aí você via claramente para que direção o clube ia. E eu entendia que aquele grupo precisava voltar experiência para o clube e pessoas que pudessem agregar mais união ao clube. E nós começamos a discutir isso, essa união. Tanto é que você imagine, Paulo Carneiro, Alex Portela, Ademar, que tinham divergências, né, de pensamentos, mas tem uma coisa em comum. O que é? O amor pelo Vitória. Então, se você pegar Alex, você pega Ademar, você pega Paulo, o amor que eles têm por Vitória é um negócio que não dá para explicar. Como eu acho que eu tenho um amor que eu larguei minhas coisas todas pela Vitória. Naquele momento, eu entendia que essa união levaria o Vitória a uma situação de restabelecer a ordem, porque nós perdemos completamente em 2017 com aquela administração, que eu digo que a administração foi de seu Ivan, seu Genô e seu Paulinho. Não foi todo mundo. Foram os grandes responsáveis. Simval não tá nesse meio, não? Hein? Simval Vieira não tá nesse meio, não? Esse Simval era empregado. Eu costumo dizer assim, o cara é empregado, como é que ele, como empregado, ele chegou a fazer o que ele queria? Não tem cabimento. Então alguém tem que tomar a rédea disso aí. Eu diria para você que ele foi o maior responsável, mas o maior responsável é quem mandava nele. Então, veja bem, eu entendi naquele momento isso, tanto que Edmilson, até é bom que você saiba disso, que as pessoas talvez não saibam, eu procurei o Ricardo, eu procurei o Raimundo, porque eu entendia, Ricardo, Raimundo, Alex, tal, e nós faríamos um grande grupo para restabelecer a ordem no Vitória. E sem dizer quem era o candidato. Sendo que Alex disse que não queria, Ademar não queria, Paulo não podia ser, porque era algum problema lá que eu não sei exatamente qual era o problema. Tinha eu, tinha Ricardo, tinha Raimundo. E o grupo decidiu
que naquele momento, a pessoa que estava mais preparada, que estava assim com a, vamos dizer, a memória viva da gestão de 2016, que eu diria que foi uma das melhores gestões que eu já vi passando no Vitória nos últimos anos, que teve suas dificuldades, mas teve suas vantagens dele estar naquele momento ali, e que usou o que conseguiu de forma que eu acho que é correta. Por exemplo, nós usamos o refinanciamento do futebol brasileiro de forma correta, em infraestrutura, compra de jogadores, investimento na base, investimento no seu patrimônio, placar novo, um ônibus novo, tinha um areal lá, nós tiramos o areal, investimento em... Os campos de treinamento do Vitória hoje são padrão do estádio Barradão. Os campos lá de cima, que não terminava nunca por causa daquele projeto do governo, hoje eles são irrigados. De 1, 2 milhões nós fizemos tudo. Além de tudo isso, fizemos um projeto futuro. Então, naquele momento, Edmilson, era entendimento da união. E se Ricardo tivesse vindo, e se Raimundo tivesse vindo, o Vitória não estaria hoje como está hoje, não. Eu lhe digo com certeza absoluta que não estaria como está hoje, não. Uhum. Nós estaríamos muito bem. Você e Raimundo se entendiam bem? Nós tínhamos Eu estou falando da gestão até 2016. Nós tínhamos o que acontecia da gestão Raimundo Viana e Manuel Matos? São dois estilos, né? Raimundo é uma pessoa maravilhosa, um ser humano muito bom. Tem um carisma dele. Foi muito ajudado pelo próprio símbolo que colocaram do Mundico, porque aquilo que era para ser negativo... Aquele símbolo do Mundico foi para sacanear com ele, mas acabou depois que deu tudo ao contrário. Ele passou a ser o vovô querido da torcida. Exatamente. Então, qual era o papel do Raimundo? Era um papel institucional. Uhum. Então, ele tinha que fazer o quê? Ele fazia muito bem acompanhar o time, todas as viagens, era o paizão, mãe usando jogador, estava ali e tudo mais. E, ao mesmo tempo, me dava toda a autonomia para que eu tomasse as decisões mais difíceis do clube. Então, se eu tomo as decisões mais difíceis, eu posso ser tido como uma pessoa que poderia estar fazendo de forma diferente. Não, mas o clube precisava passar por aquilo. E passou muito bem. Tanto é que as divergências que começaram a ter política, as pessoas não entendem, elas começaram pelo lado político do estatuto. Depois que jogaram a culpa em Manuel, que Manuel não falava com as pessoas. Não é isso. Eu nunca tive problema com o doutor Zé Carlos, nem com o Heron, nem com ninguém. Eu tinha meu trabalho no Vitória. Você era meio visto como o carrasco dos funcionários. Você disse, inclusive, que você demitiu 100 pessoas. É verdade isso, Manuel? Não cheguei. Você fez uma limpa? Não cheguei a demitir tanta gente. Não cheguei. O que nós chegamos terceirizamos. Por exemplo, eu tinha um serviço de manutenção de campos que eu não gostei e eu contratei uma empresa especializada e as pessoas passaram do clube para essa empresa. Então, eu coloquei tecnologia, Então, agora, nós retiramos bastante gente que não produzia. E outra coisa, nós não colocamos ninguém que conhecesse no clube. Nós somos no mercado, contratamos uma empresa de recursos humanos, selecionava quando precisava. Precisava de um gerente de recursos humanos. Ela selecionava, trazia 2, 3 gerentes, nós entrevistávamos, escolhia o melhor e colocava lá. Era isso. É uma empresa. O nosso tratamento com Vitória era como uma empresa. Por exemplo, a Manuel era duro carrasco com o jogador. Por causa de mim... Meu amigo, eu tratava o dinheiro do Vitória como se fosse o meu, como se fosse da minha empresa. Eu não sou irresponsável para fazer aquilo que eu não faço com o meu dinheiro, com o dinheiro do Vitória. Você imagine que esse conselho atual que está aí, dos conselheiros, quase 20 conselheiros que foram eleitos para ser conselheiros, foram ser empregados do clube. Nós tínhamos gente, conselheiros. Uns 20 conselheiros empregados. Nós temos um conselheiro que o maior salário que tinha no Vitória era de um conselheiro que nem trabalhava full time. E o cara apadrinhado do presidente do Conselho Deliberativo. Aonde é que você já viu isso? Aonde é que eu vou aceitar um negócio desse? Paulinho Catarino Gordilho? Ele apadrinhava, sim, funcionários. E outra coisa, e não podia mexer em funcionário, porque se mexesse um funcionário, esse é de Ivan. Não, esse é de Simval. Não, esse é de Agilo. Gente, onde é que você já viu a empresa funcionar assim? Então, o que eu vou dizer a você. Quando o Vitória entrou naquela crise, olha um detalhe que eu vou contar aqui hoje, porque você acaba me proporcionando algumas coisas que eu acabo me relembrando assim. Naquele momento da crise,
que estava um desmando completo no Vitória, chama Manuel Matos, eu me lembrei do que você falou agora, chama Manuel Matos para ver o que ele vem aqui, vem com a gente, porque eu me coloquei à disposição deles. Eu passei 10 dias depois de entregar o Vitória ajudando em tudo lá. E ó, não faça isso, não faça. Mas tudo que eu falei, não faça, fizeram. Parece que era pirraça. E conclusão, quando eles começaram a fazer aquelas barbaridades, que eles viram que perderam todo o controle, alguns líderes, através de outros líderes, me procuraram para saber se eu queria voltar lá. Eu disse, ó, eu não quero voltar. Mas se eu voltar, eu só voltaria hoje na condição de tirar todas as pessoas que vocês colocaram. Todas, sem exceção. Qualquer apadrinhamento, tire todos. Aí eu entro. E aí acho que pesou para eles. Eu acabei, foi bom porque eu também acabei não voltando. E foi bom que eu fui cuidar da minha vida, que minha vida estava meio apertada nesse momento. São 19h29, vamos a um rápido intervalo. Eu tinha perguntado a você como estava a sua relação com o Raimundo. Por que depois você... Eu quero falar muito do seu legado também, Tá. dar a oportunidade de você falar do seu legado, mas só para não perder o fio da meada. Eu perguntei a você sobre sua relação com o Raimundo e por que depois saiu você candidato e saiu o Raimundo candidato. Vocês não se entenderam Tá dentro daquela pergunta do Ed, porque é o seguinte, nós tentamos isso, né? E só que Raimundo tinha um compromisso. Você acha que ali vocês perderam a eleição, não? Eu acho que a eleição... Se vocês tivessem unido, não teriam... Eu acho assim, o que eu acho é o seguinte, nós tínhamos... isso influenciou na quantidade de votos que nós tivemos. Talvez ela terminar no primeiro turno, mas nesse momento o que aconteceu foi o seguinte, se Raimundo vem, realmente ficava bem mais difícil para o Davi ganhar aquela eleição. Mas naquele momento tinha também duas coisas acontecendo. Em 2016, era o totalitarismo, era aquela coisa de colocar a renovação lá, que eles entendiam que aquela renovação, que não era renovação. Já em 2017, era o novo. Você imagine que Ricardo fica 2 anos com as mídias, com o novo. Ele é o novo. Discurso bonito. Ele é midiático, né? Ricardo Davi, ele é midiático. Então, o que acontece? Ele tem as mídias. Imagine, Tchê, você ter mídia e você ter Metrópole, Itapuã e Transamérica do teu lado, numa campanha. Ele é o novo e nós somos o velho. Agora, vamos falar do velho. O que te chama de velho. Vamos voltar um pouquinho no tempo e vamos falar de Adhemar. O jovem hoje torcedor, ele não tem ideia da importância de Adhemar no Vitória. Adhemar chega no Vitória naquela época que o Bahia ganhava tudo. Nos tribunais, no campo, no vestiário, na federação, em tudo. Ou seja, nós tínhamos medo de ir num lugar porque todo mundo já sabia que era a carta marcada. Osório e Companhia Limitada. Adhemar chega e quebra com isso. Ele traz um jovem ainda, Paulo Carneiro, que junto com ele monta lá a parte do futebol, e a gente começa a ganhar títulos, e começa a ganhar os tribunais, e começa a ganhar na arquibancada, e começa a ganhar. E logo a seguir, ele passa. Ele é o presidente mais novo da história do Vitória, com 28 anos. Então, o torcedor não tem ideia do qual a importância de Adhemar. Aí logo a seguir vem Paulo. Aí Paulo, ele tem uma visão esplendorosa, ele vem com uma visão um trabalho árduo, e ele faz a visão do futebol e da infraestrutura. E ele provoca a torcida. Ele irrita a torcida quando ele diz, você não vale nada, porque ele é forte e a torcida é fraca. Aí a torcida vem com ele e ele começa a ganhar tudo. Ele consegue ter 9 campeonatos sem TV dentro da Série A. Quando ele cresce tanto esse clube ganha tanta visibilidade, cresce tanta torcida, ganha títulos, que comete os erros. E qualquer ser humano vai cometer erros. Então Paulo não soube parar. Ele faltou, talvez, o grupo que veio apoiando, porque Paulo não fez nada daquilo sozinho. Paulo era de união, todo mundo era de união. Na hora que ele perde essa união, ele bota 2 times que não é para cair, com Edilson, com quem foi Vampeta, ele trouxe grandes jogadores e caiu. Quando ele caiu, no ano seguinte caiu novamente, ele teve a humildade de sair. Aí ele comete o maior erro da vida dele. Que ele poderia ter saído, como por exemplo Falcão anunciou, e ir para o anonimato e voltando aos pouquinhos. Ele sai e vai provocar a torcida quando ele vai trabalhar no maior rival dele. Ou quando ele coloca uma ação contra o clube. Eu não sei se aquilo era raiva, não sei se aquilo era... Mas ele já reconheceu esse erro.
Ele já reconheceu prontamente esse erro em todas as entrevistas que eu tenho visto dada, que ele foi porque ele precisava trabalhar, porque precisava ganhar dinheiro. Mas talvez não no Bahia, talvez ele pudesse trabalhar em outro clube. Talvez ele não precisava entrar com ação contra o Vitória naquele momento. Então ele poderia voltar amanhã depois para o Vitória. Aí Paulo passa, deixa o Vitória na situação e ninguém quer o Vitória. Mas ninguém quer, ninguém apareceu. Cadê os jovens que foram lá aparecer? Quem aparece? A figura do Alex com o Ricardo. E o Alex pega do seu próprio bolso. E naquela época você podia ter um presidente que fizesse isso. Hoje nenhum presidente pode fazer mais. Porque hoje a receita do clube, você está falando de 80, 100 milhões. Ninguém tem mais esse dinheiro para bancar um clube. E aí Alex faz o ressurgimento do clube. E em 10 campeonatos ele ganha 8. Paulo chega a uma final de brasileiro. Em 93, que eu estava lá com meu filho lá. E recebi uma bomba dos caras lá do Palmeiras, dentro da Fonte Nova. Paulo chega, ganha tudo que podia ganhar na base, cria uma base fantástica para o mundo inteiro, só que hoje em dia não dá para fazer mais do que Paulo fez, porque você tem uma base em cada esquina. Alex vai, além de ganhar a hegemonia do futebol baiano, passa a ser do Vitória, a gente cresce em torcida de jovem, a gente cresce em patrimônio, a gente cresce em tudo, e aí a gente vai a uma final de Copa do Brasil, a gente foi lá, pegou a seleção brasileira com o Palmeiras, e depois a gente pegou a seleção brasileira do Santos, em 2010. Aí Alex faz a melhor campanha de um time nordestino em 2013, em pontos corridos. Ninguém nunca fez isso, 5º lugar. Que se fosse hoje seria pré-libertadora. Pré-libertadores. Então, quer dizer, o que acontece é que como é que eu posso pegar Ademar, Paulo, Alex, e dizer que esses caras não podem fazer nada pelo clube? Pelo amor de Deus, que torcida é essa? Então, o futebol hoje não é aquele futebol também naquela época de Osório. Então, em resumo, o que eu posso dizer assim, eu, com essa visão que eu tive do clube, com a dedicação que essas pessoas tiveram no clube, eu achei que naquele momento era isso, aliado a Raimundo, que fez aquele papel institucional muito bom, que me deu a oportunidade de fazer todas as decisões que a gente tinha que tomar para o crescimento do clube. E aí nós fizemos um legado. O que é o legado? Você faz os investimentos na base, faz o investimento na infraestrutura do clube, faz investimento em atletas, faz um investimento... Nós chegamos ao ponto de 2016 para 2017, comprar um ônibus por R$700 mil para preparar para o Sub-23, que em 2017 os caras pegaram a base e acabaram com a base. Nós pegamos em 2016, preparamos porque o Sub-23 nosso não tinha nada no Brasil, o Sub-23 aspirante aconteceu por causa do esporte interativo. Ele vai acabar. Porque quem vai bancar? Não tem quem banca ele. Ou a CBF banca, ou a Globo banca, porque os clubes não têm como manter ele. Então, nós íamos fazer o Sub-23 rodando toda a Bahia, inicialmente, depois todo o Nordeste. E nós íamos vender a imagem do clube. Foi por isso que a gente queria uma Copa do Nordeste diferente. Então, nós começamos a trabalhar um clube extremamente vertical para a Bahia e para o Nordeste. E vamos esquecer o Sul no primeiro momento. Quando nós tivéssemos o reconhecimento que já temos na base, em várias situações, como um dos maiores clubes do Nordeste, aí sim, agora vamos atacar o Sul. Então, esse legado nosso não é de Manuel, é de Raimundo, é de Ricardo, é de Mércio. Sim, Ricardo, você fala o Ricardo Neri. Ricardo Neri. O Ricardo Davi, ele fez, pai. Ricardo Davi, ele pensa diferente de mim. Uma pena. Porque falar que, por exemplo, você falou assim, os funcionários... Eu fui ao Barradão outro dia, você não ia acreditar. Sabe por quê que eu era querido, e eu sei que era querido lá? Porque eu almoçava com o pessoal da base. Eu almoçava com os funcionários. Eu chegava às 7, 8 horas da manhã e saía às 8, 9 da noite. Então o funcionário chegava, eu estava lá. O funcionário saía, eu estava lá. Eu era exemplo. E quando você é exemplo, o cara não vai deixar de gostar de você. Agora, nós tivemos presidente que não ia lá. Então, o que eu digo para você, é que o legado que nós deixamos para o Vitória, o maior legado que nós deixamos para o Vitória, infelizmente, 2016, esses caras jogaram fora. Só que tem coisa lá que vão demorar anos e não vão conseguir derrubar. Eles não vão conseguir destruir os campos, nem tirar aquela grama, nem jogar o ônibus para fora. Agora, você pegar o que nós fizemos lá,
e os caras acabarem em um ano. Filé, imagine comigo, eu deixo um orçamento... 40 milhões no caixa? Deixa eu imaginar aqui. Eu deixo um orçamento factível de 86 milhões. Orçamento feito por nós, não foi mudado nada. Está aqui escrito. 86 milhões. Desses 86 milhões, você precisa buscar 9 no mercado. Está aqui. E você deixa aqui 25 aplicado. E você deixa aqui Marinho vendido, praticamente era só, eu não vou vender porque você está chegando. Mas ele ia, porque se o Vitória não quisesse, ele não jogava mais Vitória. Ele não ia largar de ganhar 800 mil para ganhar 150 no Vitória. Então ele chega aqui, recebe 15 milhões, com 25 que está lá aplicado, já vai para 40 milhões, e tem as despesas normais do clube. Mas ele tem 86 para receber. Então eles gastam todo esse dinheiro aplicado, gasta todo o dinheiro no orçamento e deixa para o senhor Davi 8 milhões e o senhor Davi não diz nada. O senhor Davi, no dia que chegou lá, ele tinha que dizer assim, ó, não pago nada disso aqui. Eu não pago nada. Agora, os credores vão sentar comigo e vamos dizer quem acertou isso com eles, que nós vamos negociar 1 a 1. Mas, inicialmente, o senhor suspende. Ah, não é dizer que não tem jogador aqui no Brasil que vem para cá que quer jogar aqui. Aí ele cometeu um erro. Mas eu digo assim, o nosso legado tá aí. Tá aí. E Davi, eu não tenho nada a falar com ele como pessoa, né? Eu até torço para que ele consiga, porque o fracasso do Davi é o meu fracasso. O fracasso do Davi é a tristeza nossos torcedores. Eu tenho que torcer para ele dar certo, porque ele tem mais um ano pela frente. E nesse um ano, eu espero que ele deixe pelo menos Vitória na Série A. Muito bem, 19h48, Amorim. Traga aí, Amorim. José do Garcia, ele fala o seguinte, quando Manuel e Raimundo assumiram o Vitória, o Vitória tinha uma folha paralela, pagava a treinadores, como exemplo, Jorginho, Brusque, Claudinei Oliveira, entre outros. A pergunta de José do bairro do Garcia. É o que eu disse aqui antes, toda a pessoa que assume o clube vai achar dívida de gestões passadas. Então, a metodologia que o Falcão tinha uma e a gente tinha outra. Então, mas nós tínhamos lá, nós pagávamos Ney Franco, que ainda continuou, ele não quis negociar comigo, e que não negociei, eu não paguei. Mas eu negociei Claudinei, eu negociei aquele Drubski, eu negociei o Jorginho, eu negociei Marquinhos. Nós negociamos aproximadamente uns 20 e poucos jogadores que tinham lá. Então, se jogador você conhece, Lego, mais que ninguém, eu lhe devo. Então, vou te pagar um dia. No dia que tiver, eu vou te pagar. E na hora de pagar, a gente negociava. Se eu tenho dinheiro, eu vou pagar melhor. Então, foi isso que nós fizemos. Mas é verdade, sim. Nós assumimos dívida, mas é normal. Então, não adianta Ricardo dizer, eu não encontrei dinheiro. O que não pode é você assumir um clube em janeiro com aquele contrato que o dinheiro vai para a empresa para depois vir para o Vitória e já são passados 9 meses e até agora ninguém acabou com esse contrato. Para com isso, rapaz. Suspende o contrato. O contrato foi feito na gestão de Ivan de Almeida. Né? Rapaz, é cada absurdo. Eu não vou nem falar dessa gestão de Ivan de Almeida, porque não é Ivan, porque todo mundo estava lá. A gente está usando o Ivan como um grande, né, bobo da corte, mas todo mundo estava lá assinando aquele negócio. O Conselho Fiscal que ficou correndo atrás. Vocês dão um exemplo aqui. O presidente do Conselho Deliberativo do Vitória, ele fez uma assembleia geral, que é a grande portador da delegação de poder do clube. É a Assembleia Geral. Ela elege... Opa, desculpe. Ela elege um presidente, ela elege um conselho, e esse conselho elegia o presidente. O que aconteceu? Acho que foi a primeira vez que aconteceu isso aqui, não foi? Foi. Pronto. Me desculpe, eu já... Bateu o braço. Mas depois eu falo. Então o que aconteceu? Foi. Então o que aconteceu? Mas não essa assembleia, ela tem o poder de eleger o presidente. Ela tem o poder de tomar as decisões pelo clube. Essa assembleia, o presidente elegeu uma comissão. Deixa eu lembrar a palavra correta. Desculpe, eu tinha essa palavra aqui que eu esqueci. Uma comissão processante para discutir as contas de Ivan. Isso foi antes da eleição lá que nós tivemos no clube. Até hoje não foi chamada uma nova assembleia para ter o resultado dessa assembleia, dessa comissão processante. Ou seja, não teve nada de errado com o Ivan. Acabou não se processando ninguém. Nada. Agora, no entanto, passou 6 meses buscando as bruxas um presidente do Conselho Fiscal que estava tentando defender os interesses do Vitória. E que eu sei que estava porque eu fui envolvido. Uhum. Tem mais algum aí, Amorim?
Alguns pelo YouTube, agradecer aqui ao Marcos Elias, Fábio Monteiro dos Santos e o Ney Viola. A pergunta é de Nadilton Leal. Ele disse que o novo não faz bem ao Vitória. Manuel Matos, você pensa em voltar ao Esporte Clube Vitória, ao comando do Esporte Clube Vitória? Nadilton Leal com a gente. Nadilton, obrigado aí pela sua pergunta. Aqui, viu? Mas essa tá caminhando era pro pra lado. botar, empurra pra cá. Primeiro eu quero pedir desculpa aí, o pessoal que tá no YouTube. Nem apareceu no YouTube, só o pessoal do YouTube só que você viu se balançando só. Né? Então, peço desculpa aí, pessoal do YouTube, mas o que eu posso dizer é o seguinte: eu acho que Manuel Matos não tem que estar preocupado agora com a eleição, até porque nós não estamos em processo de eleição. Setembro do ano que vem. Setembro do ano que vem. E outra coisa, tem muita coisa a acontecer lá. Uhum. Eu acho que a gente tem que pensar o seguinte: o Vitória precisa se unir mais, né? Passar por essa fase de democracia, de você, já chegamos à democracia, vamos respeitar a democracia, vamos fazer os trâmites legais da democracia, sem pilantragem, sem arrumação de casa. Agora, concordo com você, vamos colocar gente experiente e vamos trazer o novo junto. A nossa chapa, inclusive, nós tínhamos eu, Alex, o Paulo, o Ademar, e nós trouxemos um vice-presidente novo, 33 anos, um conselheiro, que era o Lucas Brandão. Para quê? Para você ir inovando. Eu tinha uma intenção de colocar renovação natural, não é essa renovação forçada. Então eu te agradeço aí, mas agora nós temos que pensar que nós precisamos de gente experiente, sim. Nós precisamos de pessoas de renovação, sim. Mas nós temos que pensar o seguinte: nós temos que pensar que o mais importante agora é unir o Vitória. Clube. Uhum. Bom, são 19 horas e 53 minutos. Você será candidato desse grupo? Porque Paulo Carneiro já disse aqui abertamente, Alex Portela também disse aqui abertamente, que os ex-presidentes estão unidos, né? Você não foi presidente, mas foi um vice-presidente, atuante. Eu, particularmente, acho que a gestão Raimundo Viana e Manuel Matos foi a melhor dos últimos 5 anos, indiscutivelmente, né? Indiscutivelmente, nos últimos 5 anos, foi a melhor gestão, né? Porque antes de Manuel e Raimundo, nós tivemos Falcão, que poderia estar indo muito bem no aspecto financeiro, mas que no futebol foi um desastre, né? Então, ali inviabilizou a permanência de Falcão. Aí vocês entraram, arrumaram a casa. Depois veio Ivan de Almeida, foi esse desastre que todo mundo sabe, né? Ricardo Davi, que está tropeçando para tentar consertar as coisas, né? Então, a gestão de vocês foi a melhor dos últimos 5 anos, indiscutivelmente. Então, já anunciaram aqui alguns desses grandes nomes do Vitória, Alex, Paulo Carneiro, né, que vocês estão unidos, né? E quem será esse candidato? Dizem até que tem uma pessoa que não está aparecendo ainda que poderá ser o candidato. Não sei se é verdade. Não, eu acho que esse grupo está unido, mas esse grupo não está definindo nome, né? Porque não é o nome que vai resolver o problema do Vitória, né? Então, o nome pode ser qualquer nome, né? Evidentemente que eu não tenho a menor dúvida que hoje, se fosse Alex e Paulo, Alex e Paulo ganharam 62% de todos os títulos da história do Vitória. Alex e Paulo, eles ganharam, se eu não estou me enganado, 17 títulos em 29. Gente, você não pode pegar um teve 16 anos, outro teve 10 anos no clube. Quer dizer que essas pessoas não contribuem. Então, não tenho a menor dúvida que seriam ideais para o clube. Só que precisa saber o que cada um quer. O Paulo fala muito em ser gestor de futebol, né? O Alex tem os negócios dele. O Ademar também é um excelente candidato, porque ele foi candidato muito novo e fez um bom trabalho naquela época, e pode hoje, com muito mais experiência, com muito mais vivência, ajudar bastante. É uma pessoa muito bem relacionada com conselheiros, com os políticos, tudo mais. É uma pessoa muito bem. Então, eu digo assim, para mim o mais importante é que a gente não defina nomes e buscar esse nome numa conciliação com todo mundo. Todo mundo é rubro-negro. Acabou. Não tem a menor dúvida. Manuel, muito obrigado pela sua presença aqui do Papo com o Tilé. O papo, quando é bom, a hora voa, a gente nem sente, né? Uma hora já passou praticamente. E eu tenho que entregar no horário para o nosso querido Edson Marinho, que vai assumir aí o Bola em Jogo da Metrópole FM. Tenho certeza que a gente ficaria aqui mais pelo menos 1 hora, né? Era programa para 2 horas. E se tivesse mais copo para mim quebrar, então era... Obrigado, Deixa, só resumindo, eu queria agradecer a você,
Eu quero agradecer a minha família, que esse tempo todo esteve comigo. Ó, Tilé, a gente tem em casa, eu tenho 3 filhos rubro-negros, tenho 2 noras rubro-negras, tenho um filho ainda que está procurando uma rubro-negra para casar, uma esposa rubro-negra, tenho 3 netos rubro-negros. E a minha neta, pra você ver, ter ideia, a minha neta, naquele jogo do Atlético, acho que para me dar alegria, eu tinha viajado, e ela foi ao... Ela tem 7 anos, ela pintou as mãozinhas dela em vermelha e preta, e tirou uma foto do WhatsApp, 7 anos, mandou para mim. Meu avô, para dar sorte ao Vitória. E nós ganhamos o jogo do Atlético. Quando foi sábado agora que eu fui ao estádio, quando eu tô saindo do estádio, que eu fui pro estacionamento, eu chego no estacionamento, tá ela me ligando. Meu avô, a unha tá dando sorte. Pite de novo. Pite para quinta-feira. Mas é isso aí. Eu quero agradecer a você, quero agradecer a Metrópole. Chico, eu tenho meus entreveros lá com o Chico, mas eu gosto muito de Chico. Acho um cara inteligente, um cara batalhador. Quero dizer a você que quero agradecer a torcida, pelo todo lugar que eu ando, as pessoas me tratam muito bem. E desejar que Ricardo tenha sucesso. Não, apesar de eu achar que ele não entrega, mas eu tenho que torcer por ele. Muito obrigado e boa noite.